Você não sabe o que me aconteceu hoje. Você não sabe o que me aconteceu hoje. Para quem não me conhece, meu nome é Aline Mota. Eu criei esse canal para a gente falar sobre lei da suposição, lei da atração, uma nova identidade. Fui persistente na minha rotina, fui fazer a minha academia, fiz a minha caminhada, tomei o meu café, me hidratei, preparei tudo para gravar o vídeo, gravei, tudo conforme o planejado, conforme a rotina, gravei o vídeo. Na hora de editar o vídeo não tinha som. Não tinha som, 20 minutos de vídeo e não tinha som. Eu esqueci o que eu sempre faço, eu esqueci, mas tudo bem. A gente sempre tem que ver as coisas pelo lado bom, como estava no vídeo anterior, que ninguém vai ficar sabendo porque não tinha som, nem eu vou ficar sabendo, nem eu vou relembrar o que estava no vídeo, mas enfim. A prática leva à perfeição, né? Então vamos praticar, faremos outro vídeo, não tem problema nenhum, é até bom, porque pelo menos eu faço com mais firmeza. Vou colocar ele só pra gente ter mais ou menos uma ideia, pra eu ter uma ideia do que eu falei e como eu tava e agora como eu tô. Pra mim, tudo que acontece são sinais, sinais do universo, sinais de que não era pra ser e enfim, tudo bem, tudo ótimo. É ótimo essa nova versão da gente. Como que a gente lida com uma determinada situação no nosso antigo eu e o novo eu. Como que eu lido com a situação? Eu poderia ficar triste, falar assim, ai, não é pra mim, é um sinal de que não vai dar certo. Ou, se não deu certo com aquele vídeo, é porque não era para eu gravar aquele vídeo, é para eu gravar um novo vídeo com uma coisa melhor, falar melhor, explicar melhor e tá tudo certo. O que aconteceu comigo e que eu gostaria de passar para você, porque eu sei que pode ajudar, foi que de uns anos para cá eu comecei a estudar sobre lei da atração, lei da suposição, nova identidade, arquétipos, são coisas que a gente traz para a nossa vida para melhorar. Então, tudo que a gente traz para a nossa vida para melhorar, por que não passar para frente? Por que não passar adiante? Se deu certo na minha vida, pode dar certo na sua vida também. Nesse vídeo eu vou falar sobre 3 tópicos sobre lei da suposição e que tem dado muito certo para mim. E o primeiro tópico é você assumir o que já é real, assumir o fim. Seria sobre assunção, assumir o fim. Por exemplo, você já imagina algo que você quer muito e que vai dar uma nova qualidade de vida para você. Por exemplo, você quer um carro, você não tem carro, você anda de ônibus e é uma coisa ruim para você, e você sabe que se você tiver um carro, vai ajudar muito na sua vida. Você vai economizar tempo, o seu dia vai ser maior, e aí você imagina que você já tem o carro. Não imagina como, assim, tem a lei da atração e a lei da suposição, são duas coisas iguais e diferentes. E eu vou explicar num próximo vídeo, mas eu já vou dar mais ou menos um exemplo muito rápido aqui. Na lei da atração, você atrai aquilo. Na lei da suposição, você supõe que você já tem aquilo. E o que muda? Você supõe que você já tem aquilo e aquela energia, aquela felicidade que você tem no final, como se você já tivesse conquistado aquilo, você traz aquela energia e aquela alegria para agora, como se você já tivesse aquilo. Isso seria a lei da suposição, só que aquela é como se fosse uma criança. Você dá um presente para uma criança, a criança não sabe de onde veio, quanto custou, como você fez para conquistar aquilo, para comprar aquilo para ela. Ela só tem a alegria de ter recebido aquilo. É a mesma alegria. Você pega aquela alegria como se você já tivesse conquistado, como se você já tivesse com o carro, sem pensar por exemplo, não que você vai sair daqui agora e se enfiar num financiamento de um carro e aí depois daquela alegria você pensar, meu Deus, e agora como eu vou fazer? Vou pagar as parcelas. Não é nada disso. É você
Só pensar naquela alegria como se você já tivesse o carro, como se você já... O carro já está quitado e você já imagina você dentro dele, indo para o seu serviço, indo fazer suas coisas, sem precisar pegar aquele ônibus cheio. Não, não foca no ônibus, foca no carro, naquela alegria de ter o carro. Esse é o primeiro tópico. Assunção, assumir o que já é real. O segundo tópico é sobre persistência. Você não focar nas partes ruins e só focar nas partes boas, só focar naquela energia boa, naquela nova identidade, você deixar de ser aquele antigo você, como aconteceu comigo hoje. Eu gravei o vídeo e não saiu o som, e eu poderia muito bem ficar triste e não querer gravar mais, falar assim, ai, deixa, amanhã eu faço isso. Mas como eu tinha um tempo, eu falei, não, já vou gravar agora, porque se não aconteceu, era porque não era para acontecer, era porque esse vídeo vai ficar muito melhor, eu vou conseguir explicar muito melhor. E essa é a persistência, é você focar na persistência. Segundo tópico. O terceiro tópico é uma coisa muito simples. O terceiro tópico é uma coisa muito simples. É como se fosse um exercício. É você pensar da seguinte maneira: como eu me sentiria se já tivesse? Como eu me sentiria se eu já tivesse aquele carro? Como eu me sentiria se eu já tivesse aquele cargo, né? Se o que você quer realmente é um cargo, ou é uma casa, ou é um carro. A lei da suposição e a lei da atração diz que você pode ter tudo o que você quiser, absolutamente tudo. Se ele já existe na sua mente, é porque já existe. A única coisa que você tem que fazer é trazer para esse plano, é trazer para essa realidade. Se já existiu na sua mente, se você já conseguiu criar o cenário, então significa que já existe, você só tem que trazer. E como você vai fazer para trazer? Fazendo esses três tópicos que eu trouxe hoje para você. A assunção, assumir o que já é real, a persistência e a prática simples. É algo simples que muda muito a nossa vida. A gente assumir a nova realidade, assumir que, por exemplo, você está andando na rua, caiu uma flor na sua frente, você imaginar, se essa flor caiu na minha frente, é o universo que está me dando esse presente. E não pensar, se essa flor caiu, é porque ela estava solta. Então, são sobre pensamentos. Você pensar que o universo é bom, ele dá exatamente aquilo que você é, ao invés de dar aquilo que você quer. Se você está emanando aquela energia boa, aquela energia de inocente, que não que você quer, eu quero muito aquilo, porque aí, ao invés de você transparecer aquela frequência tranquila e calma, você vai estar transmitindo uma frequência de ansiedade. E aí o que acontece? Imãs, você vai atrair aquilo que não é bom, aquela ansiedade, ao invés de atrair aquela tranquilidade, aquela nova personalidade. É como, não sei se já aconteceu com vocês, mas comigo já aconteceu. É como se eu estivesse numa sala de cinema, e na tela estivesse aparecendo a minha vida, a minha rotina. Acordar de manhã, tomar café, ir para o trabalho, ou ir para o trabalho e tomar café, fazer o seu expediente, sair do trabalho, chegar em casa, tomar banho, descansar, jantar, dormir, e acontecer isso dia após dia, semana após semana, mês após mês, ano após ano, e quando você vê, você está exatamente no mesmo lugar, ganhando a mesma coisa, com o mesmo padrão de vida. E você assumindo uma nova personalidade, você para de ser aquele espectador, aquela pessoa que senta e espera alguma coisa acontecer. Você começa a emanar uma energia diferente e que você começa a ter esperança.
E essa esperança começa a se transformar em algo concreto, coisas concretas. Nós só temos uma vida e ela foi feita para se viver da melhor forma possível. Se você realmente quer uma nova realidade, uma nova personalidade, me segue. Deixa nos comentários o dia 1, como que está a sua vida hoje e começa a colocar essa prática agora na sua vida. E daqui um tempo, volta aqui, com qualquer que seja energia, traços, sinais do universo, coloca nos comentários para a gente poder saber se a gente está na mesma vibração. E me siga, ative as notificações e deixa nos comentários.